Olá, 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 boa tarde, 18 horas e 13 minutos, e nós estamos aqui neste momento, dando start, começando algo, numa sexta-feira santa, onde começou a saída do povo de Israel do Egito, e começando aqui agora o projeto que o Senhor Jesus colocou no meu coração, projeto 1803, que é o Salmo 18, do 1 ao 3, que diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, e o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, Ele é a minha fortaleza. E essa série é se fortalecendo no Senhor, fortalecendo na palavra, né? Porque é graças a Ele, a essa palavra, que eu, pelo menos, falando de mim, do que eu acredito e de quem eu era e quem Deus tem construído, né? Porque eu ainda estou em construção, mas o que Deus formou dentro de mim. Esse cara aqui, se não fosse essa palavra, não estava aqui conversando com vocês mais. Provavelmente eu já estaria morto se eu continuasse sendo o velho homem, o gatão, aquele cara que não tinha travas na língua, que não tinha limites, alcoólatra, drogado, sem pudor, sem escrúpulos. Aquele cara agradava bastante gente, porque o mal agrada a maioria. Pode ver hoje aí, se o mal não está agradando a maioria. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, e em 2018 eu conheci o Jesus que eu sirvo hoje. Na verdade eu conheci ele em 2017, mas 2017 eu fiquei um pé no mundo, outro na igreja, né? Mas em 2018 realmente eu me converti ao Senhor Jesus. Naquela época eu larguei as drogas, larguei o álcool, fiquei limpo durante 2 anos e pouco. E ali, depois da pandemia, vieram alguns problemas, tudo dentro do propósito de Deus. Hoje eu sei disso porque Ele me falou, né? Num período de intimidade com Ele me disse que as minhas recaídas e a minha internação fizeram parte do propósito que Ele tinha para minha vida. Mas é maravilhoso poder servir ao Senhor hoje. É maravilhoso poder estar indo nas casas de recuperação de adictos, dando testemunho do que Deus fez na minha vida, do que eu era antes no uso de drogas, de quem eu sou hoje no uso da palavra. E é essa palavra, é Ele é a salvação da nossa vida, Ele é a única esperança. E foi hoje, numa sexta-feira santa, há 2026 anos atrás, em que Ele se entregou por mim e por você, naquele madeiro, naquela cruz. E eu não mereci. Não sei você, mas eu não mereci. Mas Ele se entregou porque as misericórdias dele são maiores e se renovam a cada manhã. E então eu escolhi esse dia para começar esse projeto que já está há um tempo sendo estudado para acontecer, sendo preparado, sendo trabalhado, e que eu não tinha coragem, vou ser bem sincero, eu não tinha coragem de tirar do papel.
de colocar na telinha e de vir aqui, dar a cara, para falar para vocês tudo que Jesus fez na minha vida. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu levantei a mão um dia que ele perguntou: a seara é grande, são poucos os ceifeiros, quem eu mandarei? Eu levantei a mão e continuo com a mão levantada. Eis-me aqui, Senhor. E eu estou aqui para cumprir com o propósito que ele tem na minha vida, de trazer para vocês uma palavra de Deus, uma esperança, uma fortaleza, porque como diz o Salmo 18, ele é a nossa fortaleza. Então é para nos fortalecermos nele que eu estou aqui. Então, sextou com Jesus nesse pôr do sol maravilhoso. E você sabe o que tem de importante nesse horário 18:03? Nesse horário 18 horas e 13 minutos? Não é só o pôr do sol, mas se você pensar, olhar pro mundo, esse é o horário do happy hour, correto? É o horário que o pessoal se une para ir beber, descontrair. Era o horário que eu saía para fumar maconha. Era o meu horário que eu ia pro boteco beber. Sexta-feira, 18 horas, era o horário de usar droga. E não só na sexta, eu usava todos os dias, né? E a maioria que andava comigo também. E era sempre na tardinha, a gente sempre combinava de se encontrar à tardinha, ao cair do sol. Às vezes para ver o pôr do sol, mas a maioria das vezes era só para usar droga mesmo. E você sabe por quê? Que é o melhor horário para beber, é o melhor horário para usar drogas? Entre aspas, não existe melhor horário, não existe nada. Mas por quê? Porque é nesse horário que você sente mais falta dele. Você não sabe por quê, né? Se você ler lá em Gênesis, Deus descia nesse horário, todos os dias, para ter um tempo de qualidade, para ter um tete a tete, para ter um papo cabeça com Adão. E nós somos todos descendentes de Adão. E nós sentimos falta desse encontro todos os dias, nesse horário. E como nós não temos mais essa oportunidade de que Deus desça para conversar conosco todos os dias, a gente tenta preencher esse vazio com drogas, com álcool, com bebidas, com mulheres, com prostituição, com pornografia, com todos os tipos de vício que hoje tem aí, né? O pessoal se junta para ficar jogando, se maratona séries e vídeos, todo tipo de vício que possa ser. Cada um tem o seu, mas é para preencher um vazio que nós temos aqui dentro e que só é preenchido com o Senhor Espírito Santo. Jesus disse: é preciso que eu vá para que ele venha, para que o Consolador venha e habite entre vocês. Então hoje nós temos a oportunidade, não de que ele desça ao cair do sol, mas que ele habite todos os dias dentro de nós. E é por causa dele, porque ele habita aqui, dentro de mim, todos os dias, que eu estou aqui para falar para você que ainda não conheceu esse Jesus, que me salvou, que me libertou, que me ama e se entregou por mim, que é a minha fortaleza, que não tem nada melhor. Eu já usei todo tipo de droga. Todo tipo de droga que você possa imaginar, eu já usei. Então eu já tive quase todo tipo de experiência sensorial com entorpecentes. Mas não existe nenhuma sensação no mundo melhor do que o Espírito Santo nascendo, brotando, entrando dentro de você, te fazendo morada, te conduzindo, falando contigo. Como eu disse para vocês, eu tive experiência e hoje eu sei que Jesus tem um propósito na minha vida. E por que das minhas recaídas lá
logo na pandemia, depois da pandemia ali, 2021, na minha internação. Porque quando eu saí da internação, eu fiquei um tempo longe, aí voltei, e quem me internou na época fez questão de espalhar que eu tinha sido internado. E quem é de Santo Antônio, como eu, sabe que a cidade é muito pequenininha, então praticamente todo mundo ficou sabendo. Então eu questionava a Deus. Eu disse, pai, mas eu já estava limpo, pai, eu estava servindo a ti, eu falava do Senhor na internet. Eu não ia assim falar, mas todos os dias eu colocava um versículo na internet. Eu falava de Jesus para as pessoas. Eu falava do meu Salvador para as pessoas. Então eu disse, agora eu sou vergonha pro teu nome, pai. Todos vão dizer que aquele lá, o crentezinho lá que foi internado. Então eu, num momento de intimidade com Deus em casa, com o joelho dobrado, batendo na minha cama, questionando a Deus, ele disse, filho, porque ele é pai. Meu pai faleceu um pouquinho antes da pandemia. Eu tenho muita saudade dele. Mas eu sinto o amor de Deus como meu pai hoje, tão grande quanto o abraço que o velho Gerson dava em mim. E olha que era um abraço de urso, daqueles gostosos, que faz falta. Mas o Senhor me abraça hoje e me consola, porque Ele me chama de filhinho. E Ele disse, filhinho, eu conheço o teu coração. Aquelas recaídas que tu teve e a sua internação, tudo foi propósito meu na tua vida, porque eu quero te usar aí, agora, aí fora, para que tu vá nas casas de recuperação de adictos e tu dê o teu testemunho do que tu viveu comigo lá dentro e mostrar para aqueles meus filhos que ainda estão perdidos na escuridão que há salvação para eles, como houve para você, houve para eles. E tu precisou passar por tudo isso, ser internado e ter recaídas, para que tu tenha hoje como dizer para eles como sair de dentro de uma internação. Então agora tu tem autoridade para poder ir e cumprir com o propósito que eu tenho na tua vida. E eu confesso para vocês que foi emocionante demais aquele dia. Sempre quando eu falo, eu me emociono, porque eu não sei por que ele me escolheu. Eu não enxergo em mim o que ele vê. Eu não me sinto capacitado, ou muito menos justo para poder cumprir com a obra que ele tem. Mas ele me escolheu. E eu estou aqui. E todas as quartas eu vou no Centro de Recuperação Jovens de Leões, aqui de Tramandaí, levar uma palavra lá para aqueles irmãos. De 15 em 15 dias, não são todas as quartas, desculpa. De 15 em 15 dias, nas quartas-feiras eu tô lá. A gente tá bolando um projeto para assumir todas as quartas, mas por enquanto eu vou de 15 em 15 dias. Eu já fui a outros centros de recuperação, o Desafio Jovem de Osório, de Capão, de Novo Hamburgo, de Portão, de Porto Alegre, enfim, fui a vários. Tem um outro aqui em Nova Tramandaí, Projeto ID, um pastor top demais, que também quer que eu assuma com ele lá o papel de levar uma palavra, um estudo para os meninos. E glória a Deus por tudo isso, porque quando é de Deus, as portas se abrem. Quando é de Deus, as coisas acontecem ao natural. Tu não precisa forçar, tu não precisa ir lá bater para que aconteça. Mas eu estou aqui, batendo na internet, batendo aqui no seu telefone, no seu computador, para te dizer que assim como Jesus me ama, Ele te ama também. E você, que ainda está nesse mundo de alcoolismo, de drogas, tem saída para você também, como teve para mim. A palavra de Deus fala lá em Isaías, no capítulo 40, 31, que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E é isso que Ele tem feito comigo. Ele tem me dado
o suporte que eu preciso, a força que eu preciso, a esperança é nele. Eu me canso muitas vezes, mas ele me dá o sustento que eu preciso para continuar, para seguir. Não é fácil servir ao Senhor e viver uma vida normal, comum. A gente precisa viver para Ele agora. Eu preciso viver para Ele agora. Você não. Você tem a sua vida, mas eu tenho uma vida que foi restaurada pelo Senhor Jesus. Ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, que por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia no Senhor. Você entende que a gente pode até se corromper com esse mundo. E não é difícil. Porque o diabo ele tem pós-graduação em me derrubar. Ele já me derrubou inúmeras vezes. Eu já recaí muitas vezes. E quando eu tentava lutar com as minhas forças, dizendo, não, eu posso, eu saio desse vício, eu saía 1 mês, 2 meses e recaí. Porque não é por mim que eu estou aqui. É por você que ainda não conheceu o Senhor Jesus. E é por Ele que eu consegui me livrar das drogas, do álcool e de uma vida dissoluta. Uma vida infeliz. Uma vida de perdição. Para viver uma vida feliz. Feliz de verdade. Porque hoje eu sou feliz de verdade com Jesus. Jesus é a minha fortaleza. Jesus é o meu alto refúgio. Jesus é o meu ponto forte. E sabe como é que eu venço os meus inimigos? Que ele diz aqui: invocarei o nome do Senhor. No Salmo 18, versículo 3. Por isso, 18:03. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Eu sou livre do inimigo da minha alma, porque o diabo não é inimigo de Deus, ele é meu inimigo. E eu estou aqui para combater o meu inimigo, trazendo a palavra de Deus. Essa aqui tem até meu nome. Foi um grande presente que a minha esposa me deu. Essa é a Bíblia da minha conversão. Eu comprei ela 17, 18. E ela tem muitos rabiscos. Muitos rabiscos mesmo. Quando eu me converti e comecei a ler. E eu amo essa palavra. Eu amo essa Bíblia. E só que ela era de um corino, então tava descascando. Neemias estava querendo fugir já, estava descolando. E para quem não sabe, Neemias é um livro da Bíblia. E eu amo essa Bíblia. E ela me deu de presente uma capa nova, uma capa de couro, que agora vai durar até Jesus voltar. E até Jesus voltar eu vou ficar pregando e falando dessa palavra, aonde quer que ele me mande. E agora ele está mandando eu vir aqui falar para vocês que ele é maravilhoso, que ele te ama e que ele se entregou por ti há 2026 anos atrás, numa sexta-feira, naquela cruz. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele aceitou aquela coroa de espinhos, ele carregou aquele madeiro, ele foi pregado naquela cruz. Ele deu até a última gota de sangue que ele tinha por ti, por mim, pela humanidade, para que ele pudesse retirar das mãos do diabo a chave desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, mas é de Deus. Ele já está no maligno, mas ele pertence a Deus. Deus fez a
a terra. Deus fez os seres humanos. E tudo que pertence a esta terra e os seres humanos são de Deus. A luz foi criada, o sol foi criado com uma palavra de Deus. Então, se Ele criou o sol, que nós não podemos nem ficar olhando muito para ele, que corremos o risco de ter problema na vista. Tu acha que ele não tem poder suficiente para te livrar do que seja que você esteja passando? Depressão, angústia, vícios, falência, não sei o que você está passando. Eu já passei por tudo isso. Eu já tive depressão. Eu já fali. Eu já tive muita angústia. Já fui viciado em muitas coisas. Mas o Senhor me livrou de todas elas. E hoje eu tenho uma vida confortável. Tenho uma boa família. E consigo servir a Ele nas casas de recuperações de adictos. Sirvo na minha igreja também. Sirvo na recepção, sirvo na escolinha dominical com as crianças. Mas o mais importante é eu estar firme com Ele, sendo uma carta viva que as pessoas vão ler e que é o Senhor Jesus que está escrevendo esta carta. Então hoje, aonde eu vou, eu consigo exalar o perfume do Espírito Santo e mostrar para todos que com Jesus a saída para todo e qualquer problema. Com Jesus há livramento. Com Jesus há força para sair de qualquer buraco, de qualquer lugar. Então, como diz a palavra de Deus, a palavra que é a palavra rema da minha vida, a palavra rema é uma palavra que Deus me deu. Essa palavra, ela não é minha, mas Ele me deu ela. Ele me deu porque um dia, onde eu estava na igreja, e aí o pastor disse, quem tem uma palavra de Deus na sua vida, levanta e vem aqui na frente. E eu fui levantar com uma palavra, que era Tiago 4:7, que eu sabia de cor, achando que essa era a palavra da minha vida. Quando eu levantei, Deus falou comigo, te senta, que essa não é a palavra da tua vida. E eu sentei e disse, como assim, pai? Eu disse, não, a palavra da tua vida é Coríntios. Coríntios eu li antes. É Romanos 12. E Romanos 12, ela fala assim, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras versões, como a NTLH, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Então, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, para mim. Só que está escrito aqui que eu entregue o meu corpo como sacrifício vivo. E o meu corpo é um sacrifício vivo, então eu não posso mais utilizar do meu corpo para fazer as coisas que eu fazia antes, para o uso de drogas, para a prostituição, para o alcoolismo. Não posso, porque hoje ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Mas quando eu cheguei para Jesus, não era nada disso. Eu era podre, eu era sujo, eu estava nas drogas, no álcool, na prostituição, na pornografia. E ele me aceitou. Então você não precisa mudar para ir para Jesus. Você precisa ir para Jesus e deixar. Ser humilde. Ser vulnerável para que Ele possa fazer toda a mudança que seja necessária dentro de você. E você possa ser outra carta viva dele, onde as pessoas vão ler. Porque tem muitas pessoas que não vão ler uma Bíblia.
mas elas vão ver o Senhor Jesus através de você. Então, por isso, né, que o meu corpo está sendo entregue como sacrifício vivo. A minha vontade está sendo entregue para Deus. E eu não sou conformado com esse mundo, eu não vivo de acordo com esse mundo. Mas eu transformei a minha mente através de uma renovação com a palavra, do meu entendimento. E agora eu consigo, e ainda vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu já estou, mas eu creio que tem muito mais. Que este ano é um ano profético de Deus na minha vida. E que grandes coisas vão acontecer. Mas não para mim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque é para Ele todas as coisas. Tudo que eu faço é para a honra e glória dele. Então, obrigado por esse tempo de qualidade. Toda sexta-feira, 18h03, eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Um fortalecimento, uma renovação, um bálsamo. E que Jesus faça morada dentro de você. Desejo paz e prosperidade. Deus abençoe. Um abraço.